SBT Entrevista. Oferecimento Icatu Seguros. Depois de 7 mandatos consecutivos, 2 como deputado estadual, 5 como deputado federal, o gaúcho Onyx Lorenzoni é o ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. E olha, tem tanto gaúcho em Brasília que dá para dizer que o senhor é o patrão de um CTG, né, ministro? Obrigado por nos receber. Felipe, é um prazer, né, te receber aqui. Mas, bom, não apenas dentro da minha equipe, né, na equipe do General Santos Cruz, General Heleno, tem muitos gaúchos também que há muitos anos estão radicados aqui em Brasília, e gaúchas, né, que acabam, pela sua competência, tendo espaço no governo. E eu estou muito satisfeito porque o chimarrão rola todo dia aqui. Pois é, o senhor tem chimarrão manhã, tarde, segundo alguns, muitas vezes à noite, aqui no gabinete. Isso. É um hábito. É um hábito de muitos anos, né, desde a época da universidade. Sou veterinário, né, me formei lá em Santa Maria. Lá o hábito se consolidou. E para mim é muito importante porque ele substitui o café e me mantém, né, aceso o tempo todo. Já pensaram em fundar um CTG por aqui, não? Olha, mas já tem bastante aqui em Brasília. Os gaúchos se reúnem de forma especial no governo? Dá tempo para isso? Há um olhar para o Rio Grande do Sul? Bom, nessa fase inicial, muito menos do que a gente desejaria, né? Porque é um momento muito difícil, porque nós estamos assentando, né? As morangas estão se acomodando, né? Então, nós estamos entrando aí no primeiro mês e meio. Nós fizemos lá na transição, né? Nós trouxemos para o governo a governança pública, que é um projeto do Tribunal de Contas da União, que nós aplicamos integralmente na transição e também no governo. Com o auxílio do gaúcho Augusto Nardes, inclusive. Exatamente, ele é o coordenador aí desse projeto lá do TCU, que tem origem na OCDE, uma das exigências da OCDE para que os países membros cumpram, né, esse processo de governança pública. Nós fizemos uma agenda, o governo está mapeado até o 100º dia, né, inclusive com metas estruturantes, com metas finalísticas e tal. E isso tem muito do trabalho dos gaúchos ajudando nisso. E eu acho que agora, virando fevereiro, onde tudo se ajusta, o próprio presidente, né, que volta lá de São Paulo, já plenamente recuperado, eu acho que aí vai dar um tempinho para arrumar um churrasquinho por aí. Eu ia perguntar se ia ter Grenal no governo, mas os 4 ministros gaúchos são colorados. É verdade. Então, acho que isso é um bom presságio para o ano que está começando. É mesmo. Principalmente para a Libertadores. Consegue acompanhar? Sempre, sempre, sempre. Eu assisto todos os jogos e sempre dou um jeito de poder ver o Inter, né, e acompanhar de perto. E meus filhos são todos colorados, eles vão me mandando notícias, então eu estou muito atualizado lá com a vida do meu amado Internacional. O senhor gosta mais do Pedro Lucas que dos outros centroavantes que chegaram depois, aí vieram de fora? Olha, eu acho que é assim, né? O menino formado lá, muito talento, força, tamanho, posicionamento, bate bem na bola. Ontem mostrou, né, serenidade, né, que é uma coisa importante. Muita gente ontem acabou botando a bola por cima, debaixo do gol praticamente. Então, acho que o Inter tem que investir nele, acho que é um grande jovem talento lá dentro. Qual a sua relação hoje com o Rio Grande do Sul? É cotidiana, né? Eu ouço as rádios de lá, pelos aplicativos, todas as manhãs, né? Muita a minha corneta? Família tá lá. Muita corneta? A minha família está lá, né? Tive a oportunidade agora, na última semana, de passar um dia e meio lá, botando a minha vida partidária e política em dia, né? E os laços são absolutos, né? Apesar de eu ter construído uma nova família, minha esposa é daqui, né? Mas tem 5 filhos lá, né? Os netos, então a minha mãe ainda, graças a Deus, é viva, a minha irmã, então os laços com o Rio Grande continuam sempre firmes e fortes. Vai conseguir ir ao Rio Grande do Sul com a agenda que o senhor tem na Casa Civil hoje, tanto quanto ia como deputado, que aí quinta, sexta, sábado, domingo liberava bastante? Não, impossível, impossível. Eu estava há quase 50 dias sem ir ao Rio Grande do Sul, né?
Então, é impossível porque o volume de trabalho aqui é impressionante. Eu entro aqui muitas vezes 7h30, 8 horas, né? Ou estou indo para um compromisso fora nesse horário para alongar o dia e dificilmente eu saio daqui antes de 8h30, 9 horas da noite. É muito difícil. O Rio Grande do Sul tem várias demandas com o governo federal, principalmente o RRF, a recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor, republicanamente, pode auxiliar o governo do estado nesta posição que o senhor está? Bom, nós conversamos muito aqui, né, com o ministro Paulo Guedes, né, que é o comandante da economia, né, com o próprio presidente. E não é só o Rio Grande do Sul, né? Os estados brasileiros estão numa situação de dar pena, né? Além do que, se a gente for do município, que é onde a gente vive mesmo, né? As pessoas antes, quando tem qualquer problema, vão na casa do prefeito, na casa do vereador. E hoje a Federação Brasileira está muito fragilizada. Esses últimos 30 anos de concentração de recursos aqui, particularmente as contribuições, né? Que hoje faz um bolo significativo. De cada R$100 que a gente paga, 64 vem para cá, o resto é dividido 24, 25 para os municípios, 13, 14, perdão, para os estados, 13, 14 para os municípios. Já na campanha, o presidente falava muito, né? Menos Brasília e mais Brasil. E isso a gente tem como norte aqui. Nós vamos primeiro, e o furo aqui do governo federal é absurdo, né? Nós temos um déficit primário na casa dos 139 bilhões, que o professor Paulo Guedes diz que nós vamos conseguir zerar esse ano, e a gente torce, reza muito, trabalha muito para isso. O senhor acredita mesmo nisso? É possível, é possível. Se der tudo certo, é possível. Senão vai faltar um pedacinho bem pequenininho para a gente conseguir. O que é um pedaço pequeno? 10, 15, 20% no máximo, né? O que já seria um feito extraordinário, né? Porque, assim, hoje o investidor... Há uma onda de otimismo no Brasil, né? A gente vê lá a indústria, por exemplo, de embalagens, Felipe, ela já está full até julho. Quer dizer, coisa que não acontecia há muito tempo no Brasil. Isso mostra que o varejo tem uma grande expectativa. Tu anda no shopping center, na loja, no cara que vende cachorro-quente, cheeseburger, tu vê que está todo mundo animado que melhorou, né? Tem um astral novo aí no Brasil. Agora, o investidor de porte, aquele que vai gerar os milhões de empregos que nós precisamos, o investidor brasileiro e o internacional, ele tem o quê? Ele tem duas demandas principais. A primeira, a segurança jurídica, que é saber que tem um governo que vai respeitar contrato. Isso, o governo Bolsonaro já assegurou, desde Davos, as consultas aqui no Brasil, as missões empresariais, têm se sucedido. Aqui vários já passaram. Com investimentos pesados. O que está faltando? Está faltando a tal da previsibilidade. O Brasil tem capital humano, o Brasil tem diversidade mineral, biodiversidade. O Brasil tem tudo. Tem agora a segurança jurídica que o governo dá. Está faltando o quê? Está faltando o investidor olhar e dizer, bom, o meu retorno aqui desses 300, 400, 500 milhões de dólares vai ser daqui a 10 anos. Né? Como é que o governo está daqui a 10 anos? Porque o Brasil não tem crise do setor privado. A crise brasileira é do setor público. Então a gente enxugou o governo, está diminuindo os níveis hierárquicos, a gente vai agora até os 100 dias retirar mais de 20 mil pessoas que estão aqui em funções ou cargos em comissão. São 119 mil no Brasil, um absurdo, né? Então, as pessoas estão vendo esforço, mas precisa ver que o grande problema brasileiro hoje é a questão previdenciária, que precisa ter equilíbrio. O professor Paulo Guedes fala sempre, o Brasil tem um avião, eu gosto da figura do barco, né, com o casco furado. A gente tem que consertar o casco, tem que manter o navio flutuando para receber mais gente e pagar as aposentadorias. Então esse é o conceito número 1. O conceito número 2 é ter uma nova previdência para os jovens, para garantir que para os nossos filhos, para os nossos netos, não vai botar a turma nova no barco velho, né? Então, por isso vem o regime de capitalização. Então, no momento que a gente vencer essa etapa, o grande investidor nacional e estrangeiro vai olhar para o Brasil e dizer, bom, o Brasil tem previsibilidade, tem segurança jurídica, tem capital humano, é para lá que vai meu dinheiro. E aí o Brasil vai fazer boom. Quando é que o governo coloca no Congresso o projeto da reforma da Previdência? O projeto da nova Previdência, Felipe, a gente está calculando que o presidente deva voltar para Brasília no final dessa semana. Graças a Deus, com tudo bem, agradecer as orações aí que todo o Brasil e a gauchada, eu sei que fez muito. Agora, quando estive lá, vários me falaram no aeroporto, no supermercado, no restaurante que eu fui com meus filhos.
Eles diziam, nós estamos orando, né? Nós estamos torcendo, o presidente está bem. E graças a Deus ele se recupera maravilhosamente bem. Na semana posterior, ele deve reabrir as nossas discussões internas, ele levou mais de um modelo, ele tem algumas questões que ele cuida pessoalmente. E eu acredito que antes do final do mês dá para colocar na Câmara. Militares, Polícia Civil, trabalhador rural, tem exceção? Não, mas vamos lá. Nós vamos fazer pela primeira vez a separação entre o que é previdência e do que é assistência. Isso o Brasil já requer há muito tempo, e nunca nenhum governo fez. Né? Porque isso dá clareza sobre o que é fundo previdenciário, que é um seguro, que as pessoas pagam, sistema de repartição, para lá na frente poder ter um mínimo de garantia na sua velhice. Né? Isso foi tudo muito misturado no Brasil. Então nós vamos criar um novo sistema, né, que é a aposentadoria fásica, que é uma das teses que a gente tem, para poder, separando a assistência da previdência, a gente poder dar conforto, principalmente para o trabalhador rural, de baixa renda, para o trabalhador urbano, de baixa renda, aquele que vive do bico, que a gente conhece bem, a faxineira, aquelas pessoas que precisam ser protegidas. Então, ali tem um plano excelente. Mínimo de um salário mínimo vai estar garantido. Claro. Não tem discussão. E o trabalhador rural vai ter diferenciação do trabalhador urbano? Vai ter, mas com muito cuidado e numa situação muito melhor do que a outra. Militares e polícias? Bom, os militares estão preparando, né, e vão trazer... Os militares do governo? Os militares, as Forças Armadas, tá. Né? E que por similaridade, analogia, vai indo para a Polícia Militar, acaba chegando também na Polícia Civil. A tese qual é? A tese é que o presidente Bolsonaro sempre defendeu. Né? A reforma necessária, que corrija o modelo de hoje, que prepare o Brasil para o futuro e o que é mais importante, que ela seja feita de maneira gradual, não tem nada de tomar direito das pessoas. Essa coisa que foi feita no passado, nós não vamos fazer. Vamos fazer a coisa com critério, com um olhar fraterno para as pessoas e tentar propor uma nova previdência que possa durar os próximos 20, 30 anos, ou seja, os próximos 20 anos, o Felipe, o SBT, a pauta não será mais previdência, será qualquer outra coisa, porque ela vai estar resolvida ao final da aprovação na Câmara e no Senado. A primeira pauta do governo no Congresso é a reforma da Previdência ou o governo pode testar a base com outras pautas, por exemplo, as conservadoras? Olha, eu defendo internamente que o problema da nova Previdência não é um problema do governo. É um problema do Brasil. É a primeira pauta, portanto. Então, eu sempre defendo que, esse seja um governo como ele está fazendo. Ou seja, há pouco um comandante da TAM, aí, que tem 25 anos, fez um postzinho que circulou muito. Né? Há 25 anos eu faço transporte de passageiros no Brasil, sábado de tarde, então, não sei nem quantos são 15, são 20 jatos da FAB, todos parados no hangar da FAB, não tem nenhum voando, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Então a gente tem essa parcimônia, né, de fazer as coisas com método, com respeito ao dinheiro público, com calma, e nós vamos ter poucas medidas provisórias, que é para não sobrecarregar. A gente não pode esquecer, nós temos 249 deputados novos, recém-chegados, nós temos 46 senadores, então a gente tem que ser muito cuidadoso e na nossa ideia, qual é a prioridade do Brasil? Tem um grande pacto nacional, é a nova Previdência, então esse é o assunto que tem que colocar lá e tem que resolver. Essa nova bancada, boa parte dela é conservadora e quer Estatuto da Família, escola sem partido votada, antes da Previdência, segundo alguns. Pode acontecer isso ou o senhor imagina que não, o governo banca e com a base que tem hoje no Congresso vota a Previdência antes? Vamos lá. Nós ainda temos no Brasil 12 milhões e meio, né, de desempregados. Nós temos que resolver isso. O que dá dignidade na vida das pessoas? É um emprego. O que dá perspectiva? O que dá segurança para a dona de casa sair e ir trabalhar ou para o profissional, ou seja lá quem for, o trabalhador, o mecânico, o padeiro? Quer saber que tem emprego, a carteira dele tem que estar assinada. Tem que ter cliente lá na loja dele, né, no mercadinho. Para isso tem que ter dinheiro circulando. Então,
a perspectiva número 1 para todos nós é recuperar a confiança e a credibilidade do Brasil para receber esses investimentos internos e externos que vão gerar emprego. E para isso, não há uma pessoa no Brasil que não concorde de que tem que fazer uma nova Previdência no Brasil. Estatuto da Família, Escola Sem Partido, são apoiados pelo governo? Virão na sequência, naturalmente. Tem o debate parlamentar, o parlamento vai acrescer coisas, vai ajustar. E esse vai ser um governo, Felipe, de muito diálogo com o parlamento. Como é que vai se dar um diálogo com a Igreja Católica? Há uma preocupação com o Sínodo da Amazônia que vai se dar em Roma no fim do ano? Olha, como é o diálogo com o país inteiro, né? com todos os segmentos do Brasil. Né? O que a gente tem que deixar claro é que não há nenhum país do mundo que possa nos dar nenhum exemplo em termos de conservação. O Brasil tem 30% da sua mata nativa conservada, do seu território. Quem chega mais perto da gente tem 12%. Então não há nenhum país no planeta que possa nos ensinar como é que a gente vai cuidar do nosso meio ambiente. Ao contrário, muitas ONGs internacionais vêm aqui no Brasil buscar financiamento dentro do Brasil para trazer obstáculos, quer a produção agrícola brasileira. O Brasil é um grande produtor mundial de alimentos, é a base de sustentação hoje da nossa economia. O Brasil precisa avançar. Todas as relações bilaterais que o Brasil vai fazer na área de comércio vão ter junto, sim, o diálogo tecnológico, ou seja, nós queremos comercializar com o mundo, ok, mas nós queremos também parcerias que nos permitam crescer tecnologicamente. O Brasil tem uma biodiversidade que ninguém tem no planeta. Agora, vem para cá para construir uma fábrica disso ou daquilo, legal, mas o que nós vamos dizer assim, acordar de desenvolvimento tecnológico? Né? Então, esse é um olhar, desde que o presidente Bolsonaro esteve lá na Ásia, ele se apercebeu de quanto isso é importante, da educação básica à educação universitária. Visita à Ásia que foi coordenada pelo senhor antes da eleição, ainda candidato. Sim, muito, fevereiro de 2018. Sobre essa questão da Igreja Católica, vocês vão mandar emissários conversar com a Igreja Católica, vão mandar emissários conversar com o governo italiano para fazer um meio campo com a Santa Sé, alguma coisa assim? Olha, o Brasil, na verdade, dialoga muito bem com o governo italiano. Né? O Brasil hoje, que tinha perdido, né, o respeito do governo italiano e da população italiana, readquiriu com aquele episódio, onde desde o primeiro momento o presidente Bolsonaro deixou muito claro que faria a extradição do Cesare Battisti, e agora está lá, essa questão está pacificada. Membros do atual governo italiano estiveram no Brasil no segundo turno, trazendo a sua solidariedade à campanha do capitão, além do que a solidariedade pelo atentado que ele sofreu. Então, as nossas relações com a Itália são absolutamente fluídas. Né? Com um governo que, desde o seu programa de governo, fala lá da liberdade religiosa, da liberdade de culto, é um governo que tem diálogo com todas as religiões. Depois da posse de armas, vem aí o porte de armas? Esse é um outro passo, né? E é muito importante a oportunidade que tu me dá de fazer o esclarecimento. Os governos brasileiros, desde o referendo de 2005, passaram aí 14 anos negando a vontade popular. Nós já conseguimos, através do decreto do presidente Bolsonaro, dar um passo gigantesco, simplificando, facilitando e ampliando a posse responsável de armas. Né? Agora, um grupo de estudo para ver que avanços nós podemos promover, não apenas no que diz respeito ao porte, né? Mas que diz respeito também aos caçadores, atiradores, colecionadores, são os famosos CACs, né? Que tem uma legislação bastante complexa aí, na sua relação com o Exército, que tem, através do SIGMA, a regulamentação, mas mesmo nesse decreto a gente já permitiu o aproveitamento para treinamento, né, e para as aulas de tiro das pessoas que precisam fazer, de munição recarregada, que era uma reivindicação muito antiga, né, dos clubes de tiros, principalmente lá do Rio Grande do sul do Brasil. Né? Então, os avanços estão vindo. Em quanto tempo o senhor imagina que possa colocar esse assunto em debate com uma pauta
como reforma da Previdência, lei anticrimes, essa pauta conservadora, Estatuto da Família, com tudo isso que tem para tratar no Congresso, quanto tempo vocês voltam a essa questão? Já se avançou no posse de arma, mas porte de arma, pela sua experiência? Eu acredito que o porte a gente deva avançar até o final do ano, né? Com uma nova regulamentação também para os CACs, eu acho que a gente consegue avançar bem ainda dentro desse semestre. Ministro, a questão do subsídio do leite. O que vai acontecer a partir de agora? Porque hoje realmente houve nas bacias leiteiras em todo o país, né, todo mundo ficou preocupado com a possibilidade de importação de leite estrangeiro. Bom, há em alguns setores do Ministério da Economia, né, uma preocupação, né, em poder abrir, né, o mercado brasileiro. Por outro lado, a gente tem que lembrar que dos mais de 5 mil municípios brasileiros, em apenas 8 não existe bacia leiteira. O leite tem mais de 1.300.000 propriedades rurais no Brasil, pequenas propriedades, que o leite é a principal fonte de renda. Então, tem que se ter muito cuidado, o presidente está muito atento, nós estamos trabalhando internamente dentro do governo. A gente sabe, por exemplo, que o leite europeu ele é subsidiado 200%, quer dizer, inclusive quando o cara não tem a vaca na propriedade, o governo ainda continua sustentando aquele produtor. Então, é claro que tem que se ter muito cuidado e nós vamos encontrar mecanismos de recolocar as coisas no seu devido lugar, né? Sem abandonar a política liberal do governo. O governo vai manter aí na economia a sua linha, né? E nós vamos encontrar uma saída que possa dar tranquilidade aos pequenos produtores de leite de todo o Brasil, porque, inclusive, nessa resolução, no estudo, houve uma discrepância, né? Igualaram leite em pó com leite fluido, né? Quer dizer, que é um equívoco, né? Então, nós vamos ajustar isso e eu tenho certeza, né, que de hoje para amanhã já teremos uma providência do governo para dar completa tranquilidade aos produtores de leite no Brasil, porque eles cumprem um papel social, essa atividade super relevante. Com relação a Brumadinho, teve um encontro hoje, coordenado pelo senhor, com todo o Ministério, naquela força-tarefa do governo. O que vem por aí para a região de Brumadinho? Bom, primeiro nós estamos fazendo, né, um balanço e, junto com esse balanço, uma análise também de como está a inspeção das barragens que têm maior potencial de risco, né, para a vida humana. Tomamos também uma decisão para que toda e qualquer construção abaixo, né, das barragens, né, elas sejam removidas, né, ficando apenas aquilo que é essencial, né, elementos de precisão e de monitoramento. E nós desejamos, e é uma ideia do presidente Bolsonaro, que lá em Brumadinho a gente possa recuperar a vida como ela era, né? Num lugar que é muito bonito, né? Numa região que é muito aprazível. O Museu de Inhotim, agora na sexta-feira, voltou a abrir, exatamente nesse sentido de se recuperar a vida. E o governo Bolsonaro não quer que se repita em Brumadinho o que aconteceu em Mariana, né? Que houve aquela devastação terrível, aquela tragédia, e está lá, né? Quase da mesma forma como houve o acidente. Nós vamos montar dentro do governo uma força-tarefa que vai ajudar a região ali a se recuperar a vida, a qualidade de vida. Se viver uma tragédia, mas como é que a gente olha para frente com esperança e recuperar a alegria? Esse dinheiro tem no orçamento, vai ter que ser criado, como é que funciona? Bom, a decisão do governo é de fazer um programa para aquela região que passa pela recuperação da área de terra, né, que foi devastada, que passa pela reconstrução da casa das pessoas, que passa pela retomada de arranjos, né, locais que sejam produtivos para pessoas terem renda, recuperar as escolas, ou seja, fazer um trabalho de recuperação, inclusive depois da própria mata, né, ribeirinha, o próprio rio, de tal forma que a vida volte ao normal dentro de algum tempo, né? E claro, ninguém vai esquecer a tragédia, mas pelo menos o governo quer que as famílias que sobreviveram possam viver ali em paz e sabendo que foram reparadas, e o governo vai cobrar da Vale todo esse processo, porque não é possível, né? Vai cobrar da Vale? Claro que sim. A conta é do governo ou é da Vale? A conta é da Vale.
O governo vai montar o projeto para fazer a recuperação. Agora, não pode uma companhia como a Vale ter um episódio de Mariana e ter um episódio logo em seguida de Brumadinho e as coisas ficarem do mesmo jeito, né? A vida das pessoas tem que ser respeitada, aqueles que perderam a vida, seus familiares têm que ver ser valorizado aquele espaço em que eles viveram, que lamentavelmente foi um espaço de uma tragédia. Mariana ganha algo semelhante? Bom, Mariana tem todo um acordo que já foi feito, tem um TAC que foi feito com o Ministério Público, né? Em Brumadinho não tem nada disso ainda, então nós estamos pensando em dar para Brumadinho um tratamento que, se der tudo certo, ele poderá ser um modelo para Mariana futuramente. Reforma da Previdência, lei anticrimes, posse de armas, escola sem partido, Estatuto da Família, tudo isso no Congresso esse ano, com votação. O senhor já acertou isso com o Rodrigo Maia e com Davi Alcolumbre? Funciona isso? Não é muita pauta para um Congresso? Felipe, eu digo sempre que o mandato parlamentar a um governo é uma corrida de maratona, né? Então tem que ir com calma, né? Nós temos uma prioridade que é a prioridade das prioridades do país chamado Brasil, que é a nova Previdência. Então este é o nosso primeiro alvo, nosso primeiro gol, nosso primeiro objetivo, e depois deste nós vamos olhar os outros, porque quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. Então o governo do presidente Bolsonaro tem uma prioridade que é fundamental para o presente e para o futuro do país chamado Brasil. Para que a gente possa ser uma grande nação, que é o que ele nos cobra em cada reunião ministerial, que é feito aqui embaixo, nós precisamos vencer a etapa do equilíbrio fiscal, da nova Previdência, para poder olhar para o futuro sem medo e poder o Brasil ser o que ele pode ser. O país onde o mundo todo vem investir porque tem segurança jurídica, previsibilidade, capital humano e um grande mercado. Aí, o Brasil crescendo a 3%, 4% ao ano, aí vai faltar brasileiro e brasileira para ocupar as vagas de emprego, se Deus quiser. Obrigado ao senhor, sucesso. Obrigado.